Está começando o segundo episódio do Pode Ser, o podcast do servidor do TRT Piauí. Eu sou Larissa Neiva, jornalista. Aqui ao meu lado está o João Batista, secretário de Gestão de Pessoas. E hoje, João, nós temos uma convidada muito especial. Ela ingressou no TRT Piauí no primeiro concurso público, assim como a Érica. É secretária de audiência da Terceira Vara do Trabalho de Teresina, é mãe de 2 jovens e possui graduações em áreas completamente diferentes: matemática, enfermagem e direito. Ela, com certeza, tem muitas histórias para contar. Você quer dizer quem é, João Batista? Larissa, essa nossa convidada aqui hoje é muito especial. Gente que conhece ela sabe disso. E a gente está aqui hoje no nosso planejamento para valorização dos servidores, né? E nada melhor do que valorizar muito, porque ela merece, a nossa grande amiga aqui, Elvira. Seja bem-vinda, Elvira. Obrigada, gente. Bom dia. Prazer conversar com vocês, contar um pouco da minha história. Obrigada por ter topado. Elvira, e para começar, né, são mais de 30 anos atuando como secretária de audiência. Eu gostaria que você explicasse para quem nunca participou de uma audiência o que acontece quando aquela porta se fecha e a audiência começa. Bom, nós temos, são muitas situações, né? Primeira dela é que nós podemos formalizar um acordo e todo mundo sai para casa satisfeito com os objetivos atingidos, né? Porque a melhor forma de solucionar um processo seria a conciliação, né? Então, a primeira coisa que a gente tenta, que acontece dentro de uma sala de audiência, é as tratativas para um acordo. Bom, infelizmente, nem tudo finda com esse acordo, né? Pode acontecer que a audiência propriamente dita, vamos dizer, tentar solucionar o litígio através de uma decisão do judiciário. E aí nós vamos ouvir as partes, a história de cada um, ouvir as testemunhas que eles trazem, analisar a documentação, preparar o processo para que o magistrado, em seu gabinete, possa prolatar a melhor sentença possível, mais justa, né? Mas aí sua rotina não encerra aí, né? Ela continua depois. Não, minha rotina começa bem antes da audiência, né? Eu chego no tribunal bem cedo, porque eu tenho que preparar a sala, seja ela virtual, quando ela é uma sala virtual, eu tenho que preparar o Zoom para que todos tenham acesso à nossa sala da melhor forma possível, né? A gente tem muito conflito nas audiências virtuais por conta de acesso à internet, né? Muita gente no interior não tem a qualidade de internet suficiente para participar dessas audiências por vídeo, né? Que é uma realidade que nós temos no Piauí pós-pandemia, né? E a gente continua praticando as audiências por videoconferência. Então, prepara as salas para que eles entrem com o número de processo, eu preparo o processo, vou atrás de documentação que precisa, tomar as providências das petições que normalmente foram protocoladas na véspera da audiência. Então, quando o juiz chega para começar a audiência, eu já fiz toda uma preparação. E eu já sei, por exemplo, o que é que vai acontecer naquela audiência. Se vai precisar de uma perícia, se vai precisar de juntar um outro documento, porque eu já analisei aquele processo. Eu faço a audiência propriamente dita, né? Todo aquele trâmite, e pós-audiência eu tenho mais coisas para fazer. Eu vou preparar tudo que o juiz determinou na ata. Se ele mandou retificar o polo de uma demanda, eu vou providenciar isso. Se ele mandou notificar alguém, intimar o Ministério Público, tem N tarefas, são muitas tarefas, e todas a gente faz como secretário de audiência. Se não tiver mais nada para fazer, a gente vai distribuir o processo para julgamento, e a gente faz outras coisas, vamos dizer assim, que não são tarefas intrínsecas à sala de audiência, mas a gente também faz. Hoje, com o processo que nós temos, a dinâmica da sala de audiência, a gente tem que fazer de tudo um pouco. A gente faz um ofício, a gente faz uma intimação, a gente faz um mandado, a gente entra em contato com alguém por telefone, a gente cobra uma carta precatória. Então, são muitas atividades ligadas à sala de audiência. A gente faz minutas de despacho, minutas de decisões menos complexas.
E são essas as atividades. São muitas. Elvira, você falando disso tudo aí, a gente vê que sala de audiência é um ambiente muito rico, de vivência, de experiência, né? E como a gente já falou aqui, você está aqui no tribunal desde praticamente quando o tribunal começou, que acho que você entrou em 93. Janeiro de 93. Janeiro de 93. E logo você já começou em maio, se não me engano, por aí, já foi para a sala de audiência, de forma... Bom, em maio foi instalada a terceira vara de trabalho de Teresina. E eu fui uma das servidoras agraciadas. Para mim foi um prêmio. Gostei muito de trabalhar na terceira vara. Gostei, não gosto. E logo que eu cheguei na terceira vara, eu fui substituir. Ocasionalmente, o servidor que fazia audiência faltava e eu fui. E numa dessas minhas viagens para a sala de audiência, eu não mais retornei para a secretaria. Foi assim uma situação que eu não queria ir, igual o podcast. Mas aí a juíza conversou comigo, me deixou bem à vontade. E eu fui trabalhar na sala de audiência. Naquela época, a sala de audiência, a realidade da sala de audiência era bem diferente do que nós temos hoje, né? O tribunal evoluiu bastante nesse aspecto. A gente tinha muito trabalho manual, muito trabalho puxado. A gente está falando da questão da tecnologia, né? Isso. Como é que funcionava? Bom, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos o processo físico. Nós tínhamos o AR físico, que a gente tinha que procurar um pequeno pedaço de papel, mais ou menos 1/8 de uma folha, numa caixa avolumada, e eu só podia fazer audiência se eu tivesse com aquele AR em mãos, né? Eu tinha que procurar o processo que estava perdido em qualquer prateleira, qualquer gaveta. Então, meu preparo para a sala de audiência era bem maior. Eu tinha que datilografar a pauta. Eu tinha que datilografar o que a gente chamava na época de cabeça de ata, para quando eu começasse as audiências, eu já ir direto para o corpo da ata, né? Não perder tempo com aquela qualificação. E eu tinha que juntar documentos, eu tinha que pegar documento de testemunha, então era bem mais complexo, o trabalho era mais duro, vamos dizer assim. Tinha que ter uma organização, né? Física mesmo. Exatamente. Então, essa é uma das características da sala de audiência. Você tem que ter uma organização muito rígida, porque são processos, são situações. Por exemplo, vem um advogado de São Paulo, eu marco a audiência. Se eu não for organizada e não me preparar para a audiência, ele vem lá de São Paulo e eu vou ter que remarcar essa audiência por conta de uma desorganização do serviço da sala de audiência. Então, um serviço que realmente você nem acumula e nem você pode fazer mal feito. Você tem que fazer. Sala de audiência é um serviço muito delicado nesse aspecto. Você vai digitar hoje, né? Naquele tempo era datilografar, um depoimento de uma parte, e se você esquecer uma palavra ou errar algo, aquela ata já não serve mais. Você prejudicou até o direito de uma pessoa. Então, você tem que estar focado naquele trabalho, tem que estar centrado naquele trabalho. Você não pode trazer situações... E você guarda, né, muita coisa dessa época em que a gente não tinha esse avanço tecnológico, o uso do computador. Você guarda alguma lembrança dessa época? Sim, eu guardo quase todas as lembranças. Gente, eu tenho de carimbos, que a gente usava bastante, eu tenho atas, sentenças, até a vestimenta da época da máquina. É quase um memorial. Eu tenho meu memorial, eu tenho meu memorial. E essas emoções que você viveu lá desde o início, porque é todo um processo em que você estava se ambientando com o tribunal, com uma coisa diferente que você passou a fazer, né, a partir de 93, 94, que já começou, passou por todas essas mudanças de tecnologia, veio da máquina de escrever, depois a gente entrou na máquina eletrônica, que ajudava um pouco, né? E aí veio aquele momento inicial de computador, que substituía sua máquina, até entrar na época dos sistemas, né? O que você lembra assim, dessas coisas peculiares, nessas mudanças todas que você passou? Porque você mudou a parte de tecnologia, mas também mudou de prédio, mudou de ambiente, há uma evolução. Equipe, né? Pessoal de equipe. Também. Gente, eu acho que as mudanças, ela falou em equipe, as mudanças que mais a gente sente é a mudança de equipe. Então, eu passei realmente por várias equipes, vários titulares na terceira vara. O primeiro titular foi a doutora Liana Chaves, que hoje é ministra, graças a Deus.
Aí veio o doutor Jorge, que hoje é desembargador. Nós tivemos o doutor Tibério, que hoje está na quarta vara. E, finalmente, agora chegou o doutor Ferdinando. Cada um tem suas características e cada um dá a sua personalidade para a nossa vara, né? Então, sempre que mudar a equipe, eu tenho que mudar. Eu não, como eu digo para os meninos que trabalham comigo, que são jovens, estão conversando, eu disse, gente, nós temos que mudar e acompanhar essa evolução. Porque eu não posso trabalhar hoje como eu trabalhava no tempo da máquina de escrever, né? Eu tenho que aprender novas, dominar outros conhecimentos, evoluir. E foi por isso que eu decidi fazer direito, para que eu pudesse acompanhar a minha rotina dentro do tribunal com conhecimento menos empírico, tá? Aí eu decidi fazer direito. E aí, dentro das mudanças, tanto tecnológicas como de equipe, eu passei por tanta coisa, gente, desde o carbono, que ninguém conhece, desde o falar no microfone, quando chegou a tecnologia, quando nós chegamos, que era só uma casinha lá na Miguel Rosa, eu fazia um pregão, saía da sala de audiência, ia no corredor e apregoava, João, Maria, venham. Hoje não, hoje eu tenho que usar a tecnologia do microfone, foi um impacto para eu me adaptar com isso, eu não queria. Mas, graças a Deus, eu superei o trauma da tecnologia e estou aqui contando minha história. Além dessa bagagem, né, de tudo que você vivenciou na rotina, sendo secretária de audiência, você também viveu muitas histórias, viu muitas histórias. Eu queria que você contasse algumas histórias. Vamos começar aqui pelas histórias tensas. Bom, uma história tensa que eu vivi recentemente, pós-pandemia, já nas audiências virtuais, que eu estava fazendo audiência com um determinado magistrado. Ele gosta muito de investigar, né, a característica dele, e ele investigando um sistema, ele começou a fazer umas perguntas para a testemunha. Eu aqui na minha, eu fico calada, né, achei estranho. Ele disse, poxa, doutor, acho que eu não qualifiquei bem a testemunha, porque ele está fazendo perguntas relativas à qualificação da testemunha. E não, ele tinha um objetivo. E, gente, depois de tudo, ele disse, senhor, a testemunha do outro lado no vídeo, senhor, aqui tem um mandado de prisão em aberto contra o senhor. E aí a testemunha ficou desesperada, claro, né? O áudio, o vídeo, tudo tremeu, ele quis correr, mas não tinha para onde correr, e também o juiz não tinha como alcançá-lo, né? E aí o juiz disse assim, que ele era considerado foragido, porque não tinha o endereço não era, e o juiz estava fazendo todas aquelas perguntas iniciais para poder garantir que, quando ele oficiasse a vara, né, responsável pela mandado de prisão, ele pudesse ser localizado. Era esse o objetivo dele, né? É uma história interessante essa audiência. Então eu tenho muitas histórias interessantes. Eu já fiz audiência de uma reclamante e a gente fazendo audiência, por coincidência era esse mesmo juiz, né, que gosta de investigar. E ela de repente começou a desabotoar a blusa lentamente, abriu a blusa dentro da sala de audiência e mostrou assim para o juiz e disse, doutor, o senhor acha que uma mulher que usa um sutiã que nem o meu, que foi R$50, vai fazer um programa por 30? E aí o juiz ficou chocado, todo mundo ficou chocado, né? Quando acontece esse tipo de situação, como é que a equipe que está ali dentro da sala de audiência, ela se comporta? Eu quero completar isso aí, porque me deixa curioso. Assim, a gente tem que ser muito maleável, porque a gente sabe que vai se deparar com situações que a gente não prevê, né? Sim. Isso aí vai acabar exigindo muita maturidade de todo mundo que está lá, desde os advogados e principalmente do juiz, né, e do pessoal do TRT que está lá na hora. Você elabora isso? É uma coisa natural sua? Você chegou a estudar para alguma coisa? Você chegou a ler sobre isso? Como é que isso funciona lá na hora? Não, eu vivencio a situação, no meu caso, no meu papel. E algumas vezes eu tenho que tomar alguma medida, né? Nós já tivemos medida que foi o botão do pânico. Nós já tivemos situações muito tensas que nós precisamos do botão do pânico. Fora isso, o tribunal... Esse botão ainda existe?
Existe, existe. Eles são, a gente usa em situação extrema. Eu tenho 32 anos de sala de audiência, só usei o botão do pânico 2 vezes, né? Esse tempo todo. E, fora isso, nós não temos equipe de apoio, vamos dizer assim. É só eu e o magistrado. Inclusive, teve uma época aí que teve um incidente com um secretário de audiência que foi assassinado, né? Na audiência criminal. Em outro estado. Em outro estado. E ficou assim, não, o secretário de audiência de risco, aquela coisa. Mas aí você falou, nós já fizemos uma audiência que o cara, ele era acusado de homicídio. Ele era um servidor, um empregado público, e, segundo as acusações, ele teria praticado assalto e assassinado alguns colegas de trabalho. Quando nós viemos fazer a audiência, era lá na Pissarra, né? Estava em reforma o prédio, foi uma reforma que a doutora Nedina estava providenciando, e a sala de audiência ficava isolada. Nós não ficávamos na secretaria, a gente tinha que dar uma volta para fazer a audiência. E quando a gente viu aquela situação, o magistrado disse, eu acho que ele não vou fazer audiência com esse cara sem um reforço policial. Então foi expedido ao ofício, a Polícia Federal veio para guarnecer os quarteirões, porque ele era considerado de alta periculosidade. Mas fora essas medidas, nós não temos assim uma medida de proteção. Também não sei se é necessário, porque são 32 anos de sala de audiência, eu nunca presenciei um incidente mais contundente, certo? Não existe essa cultura, então ela é mais pacífica. É mais pacífica. A gente tem algumas pessoas que chegam com os ânimos, mas aí o juiz vai conversando, deixa ele conversar bastante, porque às vezes a pessoa quer somente ser ouvida, né? E aí termina que nós sempre tivemos as audiências pacíficas até certo ponto. Claro que nós tivemos situações tensas, que as pessoas saem lá fora, elas vão às vezes de fato. Nós tivemos situação que o pessoal volta correndo, doutor, fulano está armado. E aí você aciona o botão do pânico, o que acontece? Não pode contar. Posso. Os agentes de segurança sobem. Para conter a situação. Exatamente, para conter a situação. Nós já tivemos situação, por exemplo, que eu acionei o botão do pânico, que a mulher disse que apanhava do companheiro, e era uma reclamação que era para se terminou demandando uma ação trabalhista, e todo mundo ficou assim ansioso, porque ela fez uma petição assim, acionamos o botão do pânico para se ver os agentes segurando. Talvez ela fosse mais perigosa do que ele. Por quê? Porque ela era mais agressiva do que ele, entendeu? Nesse aspecto. Ele não, ele estava tranquilão. Agora ela estava muito agressiva. Talvez porque o relacionamento terminou e talvez ela não quisesse terminar. Eu sei que aí a gente não entrou nessa seara, mas ele, no final, parecia mais vítima do que ela, né? Então a gente tem que avaliar a situação, às vezes nem sempre termina como começa, né? Sim. Às vezes chegam as partes, elas estão brigando, e, meu Deus, um está pedindo 1 milhão, outro está pedindo 10, outro quer pagar R$1.000. Quer dizer, muito distante. Termina que eles fazem um acordo, né? Depois de muita briga. Eu acredito que mais de 90% das audiências trabalhistas sejam, na verdade, bem pacíficas, tranquilas, não é isso? É uma porcentagem bem maior de situações mais... Sim, situações mais tranquilas. Tudo também depende... E situações engraçadas? Bom, as situações engraçadas que tem na sala de audiência, bom, eu não posso contar. Nós temos situações... Tem alguma que pode ser contada? Tem? Não sei, lembra? Lembra aí. Situações engraçadas, gente, tem uma, mas eu teria que... Não tenho situação engraçada. Não. Certo. Bom, mudando agora um pouquinho para a parte pessoal aqui, né? Já você está junto com a gente aí desde sempre, a gente já se conhece há muito tempo, embora a gente estivesse sempre em prédios separados, mas como eu tive em muitos setores que tem comunicação, sempre te conheci e a gente sabia quem era Elvira e tal, né? Mas até 2018, o prédio das varas era separado do prédio do tribunal. Né? Então, as pessoas que estavam lá no fórum, elas tinham mais ligação, e o pessoal que estava no tribunal era um outro grupo, mas depois agora juntou todo mundo. Assim, como é que foi essa tua
Evolução dentro do quadro, focando aí na tua parte pessoal, de companhia, de Gente, amigos. Na minha parte pessoal, o TRT, para mim, quando eu cheguei aqui, eu fiz muitos amigos. Por coincidência, as varas, eu não sei se foi coincidência não, mas tinha muita gente lotada de fora. Na época, muita gente passou do Ceará. Então, eu tenho muitos amigos hoje que voltaram para o Ceará, cortaram meu coração, mas foi melhor para eles, né? Eu tenho amigos que já estão, são magistrados, promotores, diretores aqui no 2º grau, mas ficou amizade. A gente tem muitos amigos, eu tenho uma amiga para a vida que eu fiz aqui dentro. Hoje ela era requisitada da Procuradoria-Geral do Trabalho. Ela ficou mais ou menos até 2020 com a gente, mais ou menos esse tempo. Mas ela, sabe aquela pessoa que a gente conta tudo, que a gente chora, que a gente ri? Ela era uma amiga para a vida. Qual o nome dela? É a Nádia. Nádia. Ela é terceirizada. Eu amo de paixão. Ela faz a gente rir, faz chorar. É muito bom. Personalidade. Conheceu, né? Conhecia, Você né? tem outros amigos também, né? Como a Fatinha, por exemplo. Você tem até história pessoal com a Fatinha. Tem uma Fatinha, ela é minha família aqui dentro. A Fatinha, todo mundo sabe, secretário de audiência não tem telefone, secretário de audiência, é tudo controlado, né? Tudo muito rápido. Se você quiser fazer um lanche, tem que ser muito rápido, aquela coisa toda. E eu tinha 2 crianças, né? Na idade escolar. Então não tinha como me comunicar com as escolas, né? E quando a escola ligava, porque a audiência se prolongava até muito tarde, os meninos ficavam lá sozinhos, crueldade, mas enfim. Aí o colégio ligava, era a Fatinha que atendia. Meus colegas iam buscá-los na escola, trazia aqui por fora, e eles gostavam de vir para cá, né? Tinha computador era um objeto raro naquele tempo. Então, a Fatinha é aquela amiga que eu fiz aqui dentro, foi minha primeira diretora. Então, a Fatinha foi aquela amiga que eu fiz aqui dentro, que a gente compartilha todas as angústias, alegrias, inclusive quando todo mundo sabe que a Fatinha está passando por um momento difícil agora, mas ela vai superar rapidão. Como eu digo para a filha dela, quase todo dia eu falo com a filha dela. A Fátima é uma pessoa muito religiosa, ela acredita muito em Deus. A Fátima é uma pessoa muito humana, ela lhe ajuda no que puder. Então, acho que a Fátima, ela vai sair bem dessa situação e bem rápido, porque eu acho que a menina diz, não, tenha fé. Observe a fé da sua mãe, que ela vai superar. Então, a Fátima, para mim, é muito especial. Eu já estava me preparando para me desligar da Fátima, porque ela vai se aposentar em breve, ainda tem Ela fez 50 anos. 50 anos de serviço público, gente, em agosto do ano passado. Então, e a Fátima é uma pessoa dedicada, ela quer trabalhar. Se tiver muita conversa na secretaria, ela diz, e aí, por que a conversa não acabou? Mas assim, do jeito meigo dela, entendeu? Ela é meiga. E quando a Fatinha estava aqui, todo dia a gente fazia um café. Um momento de descontração. Eu ia perguntar do café da manhã da terceira vara. Nós tínhamos um café da manhã, não era nada sofisticado, era aquele momento prazeroso, né? E via gente de outras varas que já foram da terceira, que sabiam que tinha, como nossa amiga Marli, até hoje ela vem, eu disse, Marli, não me abandone, não me deixe só. E vem gente, né, Lopes, que saiu da terceira vara, mas ainda participa do nosso café. É um momento muito gostoso. Basta sentir o cheiro do café, vem a turma toda. Vem a turma toda. Aí cada um traz uma coisa, a gente se junta, toma aquele café, coloca o papo em dias e aí a gente vai e começa as nossas atividades. Isso é muito cedo, tá? Uhum. Muito cedo. Normalmente a gente começa antes das 7 horas. Uhum. Porque 7 horas eu já tenho que estar ligadona para começar minhas atividades. Eu vi você é uma pessoa que já recebeu algumas homenagens, medalhas, de todas as homenagens que você já recebeu pelo trabalho dedicado aqui ao tribunal, qual a que mais te emocionou? Larissa, todas me emocionaram, mas ontem eu refletindo sobre a emoção, recentemente você publicou uma matéria sobre o garimpo de uma família de um enfermeiro. Eu trabalhei recentemente no garimpo
Garimpo são, para quem não está na nossa área, são valores que estão em processo, que não foram localizados. E é um trabalho de formiguinha, um trabalho muito melindroso. E eu trabalhei no recesso nessa operação garimpo. E você acha que você não vai atingir, não vai afetar a vida de ninguém. Você está fazendo aqui, você está ganhando seu salário, cumpriu sua... Mas aí, quando ela publicou a matéria da felicidade daquela família, eu também fiquei feliz. Porque eu achei que eu, de certa forma, com o meu trabalho, minha dedicação, eu consegui trazer felicidade para alguém. Claro que o processo eu não sei quem fez, mas, no geral, tem outras pessoas que também ficaram felizes em receber aqueles valores que estavam ali há muitos anos. Esse trabalhador que você está comentando, ele utilizou esse dinheiro que ele não estava esperando para fazer a cirurgia da filha. Olha aí, viu? Bacana. Então, o nosso trabalho é esse, é saber que a gente está fazendo alguma coisa que está colaborando com a vida de uma outra pessoa. Não é só a gente vir para cá e receber o salário, que é importante, claro. Mas aquela sua matéria me tocou muito na época, até comentei com minha diretora, olha a coisa maravilhosa, nós trabalhamos aqui no garimpo e olha os resultados, né? Sempre esse ponto vai me forçar a fazer uma digressão aqui, eu tratar um pouco, fazer até a propaganda aqui do nosso Pode Ser. Porque quando a gente lida, como a gente está lidando com gestão de pessoas, é lógico que a gente está buscando, nesse processo todinho, os formalismos, as pessoas, né, toda a questão documental, e que é necessário, que é importante e que as estruturas exigem. Mas a gente, como ser humano, como pessoas, e a gente precisa de todo um outro aparato das amizades, de tudo aquilo que está fora do mundo formal, fora do mundo do emprego. E aí, quando você diz que como é que você se sentiu bem ou valorizada, a gente está sempre buscando alternativas, porque não é fácil, você sabe, de como a gente torna essas experiências valorizáveis pelos servidores. Então, quando você disse que estava nervosa porque não queria vir para cá e tudo, esse momento aqui é um momento que a gente busca mostrar para cada um que se a gente pudesse, a gente estaria homenageando cada um, todo dia um. Muitas vezes os meios não permitem, a gente tem buscado alternativa, essa aqui é uma alternativa super legal. Acho que a gente bater um papo e isso ficar guardado aí para a história, quem vai ver isso no futuro, está lá guardado. Então, eu acho que mexe com os sentidos e as razões, aquilo que a gente quer dar de valor, né, na vida da gente. Que quando a gente faz as coisas vendo esses valores que você acabou de falar aí, tudo fica muito mais, né, interessante, mais gostoso. E a história é construída por pessoas, né? Exatamente. Então, faz sua contribuição todos os dias. Quando eu venho trabalhar, eu sempre digo, eu não gosto, quem eu já atendi sabe, eu não gosto de mandar ninguém para outro lugar. Quando eu vou a um lugar, eu assim, não é aqui, é ali, é ali. Então, quando eu atendo uma pessoa, mesmo que não esteja dentro das minhas atribuições, ou que eu não saiba, eu procuro, eu vou atrás, ei, resolve isso aqui, já veio não sei quantas vezes, porque não é legal. Então, o tribunal é nossa casa, né? Vamos fazer o melhor possível, ajudar o outro. As pessoas que estão aqui são pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Estão desempregadas, a maioria, né? Então, vamos... exatamente. Elvira, muito obrigada pela sua participação. Nós temos uma lembrança para você. Aqui a gente... Aqui. Vamos lá, quem vem? Aqui, produção. Pode entregar aqui. Obrigada, Ricardo. Vou entregar aqui. Eu espero que você goste. Isso aqui é uma lembrança para você não esquecer da sua participação aqui no nosso podcast. Com certeza eu vou gostar, né? Como eu já sabia que ia ser maravilhosa a sua presença aqui, embora a sua resistência toda, eu entendo. Mas eu quero te agradecer pela boa vontade, pela disposição, por compartilhar com a gente um pouquinho da tua história e fazer o momento da gente ser divulgado aí para todo mundo. Gente, eu também agradeço a oportunidade, né? A gente, às vezes, conta uma história, essa história pode trazer consequências boas, né? E gostei muito também de participar, achei que ia ser mais complicado, né? Mas foi bom.
Foi bom. Foi bom. Os outros colegas, eles podem se preparando. Podem se preparar, É legal, podem né? vir. Os meninos são bacanas, João Batista deixa a gente à vontade, o pessoal do estúdio também. Eu gostei muito da experiência. Que bom. Muito obrigada pela sua audiência. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais e ative o sininho do canal do YouTube para não perder o próximo episódio.